alimentação saudável. Tá um boom por aí, você vê Facebook, Instagram, todo mundo só fala em emagrecer, dieta, mas muita gente está fazendo errado. O povo quer fórmula mágica, isso não existe. Eu sou formada em nutrição faz 14 anos e decidi essa profissão porque quando eu tinha 16, 17 anos, eu adorava fazer dieta. Comia, assim, um bife desse tamanho e um tomate de almoço. E malhava com 16 anos. Minha irmã é psicóloga e ela falava para minha mãe, essa menina está com anorexia, fica de olho. Eu pesava 48 quilos e malhava. E aí resolvi fazer nutrição, porque eu achava que eu entendia tudo de dieta. E quando eu entrei na faculdade, me decepcionei. Falei, que profissão horrível. Não fala nada de dieta, não fala nada de emagrecimento. Eu me decepcionei. Mas por quê? Porque eu entrei com a cabeça errada. Nutrição, alimentação saudável, reeducação alimentar, não é para emagrecer, é para a tua saúde. Emagrecer, corpo bonito, sarado, é consequência. Então, pode pôr primeira foto. Dá para enxergar direitinho? Eu aprendi, quando caiu a ficha, que eu aprendi o que realmente é a nutrição, aí eu me apaixonei por ela. Mas faz pouco tempo, viu? Não foi na faculdade. Que o alimento é o nosso melhor remédio. O alimento cura, o alimento trata, o alimento previne doenças. Esquece dieta para emagrecer. Isso é consequência. Se você cuidar, se você aprender a se alimentar, a comer certo, quantidade certa, horário certo, sua saúde vai ficar ótima. Você vai prevenir muitas doenças. E, consequentemente, vem o corpite, bonitinho. Ó, eu brinco assim, porque eu falo que depois eu vou... E hoje eu vou falar da palavra e da minha parte, tá? Porque a gente precisa entender o que Deus quer pra gente e seguir o caminho dele. Mas eu brinco assim, eu vou falar de Adão e Eva, né, no começo, a alimentação deles. Eu brinco que a cobra lá, ela estava com uma faixa bem grande no pescoço, mostrando para Eva assim, quer emagrecer? Pergunte-me como. Aí a Eva, desesperada, doida por dieta, que é mulher, foi correndo e comeu o fruto proibido. Só pode, né? Só pode. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou falar um pouco da palavra, porque a gente quer ser moldada pelo Espírito Santo. A gente quer andar nos caminhos de Deus. Então a gente precisa saber o que Deus quer pra gente. Então, vamos abrir a Bíblia de vocês. Em Coríntios, 1 Coríntios. Cadê? 10:31. Capítulo 10. Versículo 31. Acharam? Então vamos lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vocês estão comendo, estão bebendo para a glória de Deus? Já se analisaram? Já pararam para pensar? Se vocês estão comendo direitinho, como Deus quer?
Lá em Gênesis, não precisa nem abrir, eu vou lá. Lá em Gênesis, capítulo 1. Versículo 29. Vamos lá. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Semente, fruto, folha, tudo que tem na árvore. Cereal, grão. Essa era a alimentação de Adão e Eva. Vocês ficaram com essas caras. Não tinha chocolate, né? Não tinha bolo, refrigerante. E aí, quando veio a alimentação, continuou. Era isso que Deus queria para a gente, o que vinha da terra. Ele queria que o que viesse, o melhor que viesse da terra para a gente. E depois que aconteceu o dilúvio, que a terra ficou toda encharcada, né, toda cheia de água, que Deus liberou a carne, as carnes limpas. Então, qual que era a alimentação de Adão e Eva, depois de Noé? Cereais, grãos, frutos, folhas e carnes limpas. As carnes brancas, né? Então, o que a gente está fazendo de errado? O que aconteceu com a globalização, com os anos que se passaram, que vieram esses alimentos cheios de gordura, esses alimentos cheios de hormônios, que cada vez mais está crescendo o número de obesos, problemas do coração, pressão alta, pessoas morrendo com infarto, com diabetes, pessoas com dores nas costas. Então, gente, é um assunto muito importante. É um assunto muito importante e tem que se falar nas igrejas, sim. Porque o povo para comer é crente. Eu conheço, né, Thaís? Quando a gente se reúne, né, Thaís? Não, quando a gente vai na casa da Thaís, quando a gente vai na casa de um, é bolo, é pão. Eu estou dentro dessa também. Mas o povo para comer é crente, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu não tenho um exemplo muito bom em casa, não, porque meu marido está muito acima do peso. Eu falo para ele, não é uma propaganda para mim, você trata de se cuidar. Não, você não é uma propaganda, você trata de emagrecer. Mas santo de casa não faz milagre, né? Como dizia lá na igreja católica. Então, hoje eu vou dar uma pincelada da minha parte. Eu fiz 10 mandamentos para vocês aprenderem o que é uma reeducação alimentar. E por que a gente tem que cuidar do nosso corpo, gente? Por que a gente tem que se alimentar direito, prevenir doenças? Porque a gente é templo do Espírito Santo. A gente abriga o Espírito Santo dentro da gente. Lá em 1 Coríntios também fala. 1 Coríntios 6, capítulo 6, vocês nem precisam abrir, eu leio para vocês. Do versículo 19 ao 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui está falando que nós somos templo do Espírito Santo. Nós abrigamos o Espírito Santo dentro de nós. Então, nós temos o dever de cuidar do nosso corpo, de mantê-lo limpo, equilibrado, bonito. E eu vou mostrar como para vocês. E aqui no versículo 20, fala: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito.
Quando o espiritual não está bom, o corpo não está bom. Perece. Quando o corpo está ruim, o espiritual fica ruim. Um depende do outro. O espiritual depende do corpo e o corpo depende do espiritual. Lá em Provérbios, um exemplo disso, que lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22 diz: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. No Salmo 31, versículo 10, Davi diz assim: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos consomem. Então, gente, quando a gente está com problemas, que a gente está espiritualmente abalada, está em depressão, amargurado, tristes, a gente acaba descontando a comida, não é? Ou eu estou mentindo? Muitas pessoas ou não comem nada, ou comem muito. São ansiosas, vão lá e comem somente à noite, né? Ontem eu estava assistindo um programa, segunda-feira eu estava assistindo um programa que eu gosto muito, passa na TV a cabo, que chama O Alimento é Nosso Melhor Remédio. E tinha uma síndrome do comer noturno. O senhor, ele chegava à noite, ele levantava a madrugada inteira e comia a madrugada inteira. E ele estava muito doente. E aí ele foi procurar a nutricionista para ver o que ele fazia para isso melhorar. E aí o que eu falo para vocês, gente, a alimentação melhora tudo, porque esse programa é tão legal. Se vocês tiverem o Discovery Home and Health na TV a cabo, é o programa que passa de segunda-feira à noite, acho que é 8 horas, 8h30. Para alimentação trata acne, alimentação trata transtornos como esses. A pessoa tinha insônia, não dormia, ela queria comer. Ele comia pão, ele comia bolo, ele tinha bolacha no criado mudo. E a noite inteira, ele já não tinha, o relacionamento dele com a esposa já não acontecia, ele não funcionava como homem mais. Diabetes alta, pressão alta. Então, gente, a alimentação é muito importante para tudo, tudo. O espiritual anda ali com o corpo. Então, a gente tem que aprender a comer, aprender. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a ministrar nas nossas vidas. E restaura vícios, restaura seu caráter, restaura várias coisas, aos poucos. E por que não restaurar aquilo que entra dentro da sua boca e também o que sai da sua boca? Deus quer restaurar o que vocês comem, o que vocês falam, porque isso leva à morte, gente. Muitas pessoas estão morrendo aí fora por conta da boca, porque problemas descontam na comida, comem muito, 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 ou comem muito pouco. Conheço pessoas que dormem o dia inteiro e ficam acordadas à noite. Vocês acham que a mesma alimentação que ela teria de dia, ela vai ter à noite? Não. E a luz do sol, que produz vitamina D? Cadê? Então, eu vou contar rapidinho para vocês que há uns anos eu tenho passado por um deserto financeiro. E eu ficava muito angustiada, eu sou muito ansiosa. E, de repente, assim, eu engordei 20 quilos na minha segunda gestação. E não voltava. Na primeira gestação eu voltei muito rápido, na segunda eu não conseguia voltar. Muitos problemas na minha vida, eu não estava conseguindo me alimentar direito, era muita pressão, era criança, era marido, era tanta coisa na minha cabeça. Só que eu estava tão assim,
destruída psicologicamente, que eu não sabia o que fazia. Estava desistindo de tudo. Mas um dia eu resolvi, falei assim, gente, eu sou nutricionista. Por que eu não consigo emagrecer? E foi aí que eu comecei. Comecei a cuidar de mim, comecei a alimentar direito, comecei a fazer academia, do prédio mesmo. Não precisa, gente, não precisa ter dinheiro para se cuidar. Não precisa. Você pode caminhar na rua, como a Ana Paula falou, pode caminhar na rua, pode fazer exercício em casa, sabe? E alimentação é o mais simples, é o que tem no sacolão. Não é hoje tem muita dieta que é com aquela semente goji berry, e é de chia, linhaça, isso aí é tudo caro. Mas não é isso que te faz emagrecer. O que te faz emagrecer é aprender a comer. E o melhor da terra tem aonde? No sacolão do mercado, né? Então, eu fui e me dediquei, perdi 8 quilos. Eu ia para a academia com louvor no ouvido, corria. Eu ia para levantar peso, escutando pregação. Então, eu estava cuidando do meu corpo e do meu espírito. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe onde Deus me levou? Ele me trouxe aqui hoje. E eu fico muito, mas muito emocionada, porque eu estar aqui hoje é um plano de Deus. Então, isso me levantou. Eu cuidar de mim, eu cuidar do meu corpo, porque fazer exercício libera adrenalina, você se sente melhor. Melhor do que ficar dormindo o dia inteiro. Eu não podia ficar por causa dos meus filhos, mas se eu não tivesse filho, eu só queria ficar dentro do meu quarto, com os meus problemas. Mas eu fui atrás. Eu tinha pique, tinha vontade. Eu escutando louvor e malhando, e era um montoado, tudo junto. E me fez muito bem. Muito bem. Eu só tenho a agradecer a Deus porque Ele me restaurou, foi me restaurando. E hoje eu ainda não passei pelo deserto, ainda não saí do deserto, não. Mas eu não vou morar no deserto. Em nome de Jesus. Ele está acabando. Eu creio. Aqui é o começo. Eu creio em nome de Jesus. Então vamos lá. E eu pesquisando, estudando sobre o assunto, eu vi muita publicação de adventista. Os adventistas, eles cuidam muito da alimentação, né? Meu filho está numa escola adventista e eu fiquei super preocupada. Porque meu filho é estudo de caso da minha vida, o mais velho. Ele não come uma fruta, ele não come um legume. Eu tive que fazer terapia para aceitar ele. Eu chorava, porque quando eu estava grávida, primeiro filho, nutricionista, eu falava, meu filho não vai comer doce. Meu filho vai comer só brócolis, couve-flor, chicória, né? Ele veio de um jeito que ele não comia nada. Ele vivia de vento. Eu falava assim, come um brigadeiro, pelo amor de Deus, nas festinhas. Eu sonhava em ele comer um brigadeiro, porque eu queria que entrasse comida. E o pouco de comida que entrava, ele vomitava. Foi um terror na minha vida. Eu acho não. Eu tenho certeza que foi o inimigo tentando enterrar os meus sonhos. Porque eu trabalhei num hospital de banco de leite e eu ensinava as mães a amamentar. E o sonho da minha vida era amamentar. E eu conseguia amamentar. Só que isso se transformou num pesadelo enorme. O meu filho mamava a cada 40 minutos de madrugada. Eu tinha umas olheiras funda. Eu fui com um peso de 16 anos. Eu fui para 48 quilos, com um aninho, quando ele tinha um aninho. Então, eu detestava dar de mamar. Eu falava, gente, que é a coisa mais horrível do mundo. É a coisa mais horrível. Esse menino não me larga. Eu tenho vontade de jogar ele longe. Era o meu sonho que meu filho comesse bem. O meu sonho que meu filho mamasse.
perfeitamente, só de 3 em 3 horas, e 4 em 4 horas. O inimigo tentou enterrar tudo isso. E ele quase conseguiu, porque eu comecei a detestar a minha profissão também, de novo. Para que serviu a minha faculdade? Para que serviu? Meu filho não come nada. Eu fiz terapia, gente, estou falando sério. Eu fiz terapia, eu chorava. Na hora que eu ia dar comida para o meu filho, eu chorava. Ou eu saía, e a moça que trabalhava comigo dava. E eu falava assim, se ele vomitar, você não me conta. Doía meu estômago. Era muito ruim. Era o inimigo enterrando os meus sonhos, porque ele não me queria hoje aqui. Ele não me queria hoje aqui. Então, graças a Deus que ele me restaurou, ele me curou num encontro, porque eu fiquei com trauma de ser mãe. Eu fiquei com trauma de ser mãe. Ele me curou no encontro. Eu não queria outro filho de jeito nenhum. Graças a Deus, Deus me curou disso também. Eu tive o meu segundo filho, que come, que é uma beleza. Uma delícia, ele come fruta, ele come legumes. E o João hoje, ele come sopa com todos os legumes. Eu coloco feijão, coloco brócolis, tudo que tem direito dentro da sopa, amasso. Ele come com um monte de queijo ralado, mas come. Mas é até engraçado que outro dia, né? Eu adoro essas comidas bem natural, eu adoro fazer, inventar. E aí eu fiz um macarrão integral com limão siciliano, com gengibre, pimentas aromáticas. O Leandro estava pregando, eu estava sozinha com as crianças e fui cozinhar, né? Só para mim, porque o Davi estava dormindo. Aí eu falei, e ficou lindo, tirei foto, pus no Facebook. aí, toda orgulhosa. Aí eu perguntei, filho, vem experimentar, né? Mas o que é isso, mamãe? Eu fui explicar que era limão siciliano, né? Aí eu pus na boca dele. Aí ele falou assim, nossa, tá faltando só um ketchup, né? Eu falei, não. Não, ele acabou comigo, né? Só tá faltando um ketchup aí. Ai, gente, mas ó, quando eu larguei de mão, eu falei, Deus, larguei de mão, eu não vou mais esquentar a cabeça. Deus me curou no encontro, me restaurou. E hoje, ele não come do jeito que eu sonhava. Não. Mas eu aceito ele do jeito que ele é. Ele é saudável, ele é feliz. Isso que importa, gente, né? Isso que importa. Ele vai crescer e ele vai aprender. Porque quando a gente é criança, a gente quer mesmo comer as coisas boas, né? Só a besteira. Mas depois que a gente cresce, a gente aprende. E vocês vão aprender hoje, se Deus quiser. E nessas pesquisas, eu vi que os adventistas cuidam muito da alimentação. E teve um estudo entre eles, entre os adventistas, de um cientista dos Estados Unidos, de um instituto de medicina, que ele testou pessoas, pegou pessoas não cristãs e pessoas cristãs praticantes, que eu tenho certeza que foram adventistas, e fez uma pesquisa. Não sei o que ele fez realmente, mas ele confrontou o cristão com a saúde. E ele não era cristão. E o que ele chegou à conclusão disso, que ele descobriu, que o cristão praticante, ele tem menos incidência de ataque do coração, obesidade, infarto. Ele tem a saúde muito melhor dos que não são cristãos. Por que, gente, isso? Porque Deus restaura o nosso jeito de comer. Ele restaura até isso. Porque tudo, comei, bebei, tudo para a glória dele. Então, até isso ele restaura. Então, eu vou dar alguns exemplos na Bíblia. Eu já dei de Adão e Eva. Um outro exemplo é Daniel. Lá no primeiro capítulo de Daniel, eu vou ler para vocês. É rapidinho, tá?
Lá em Daniel, o rei Nabucodonosor, ele requisitou alguns prisioneiros da Babilônia para servirem a ele no reino dele. Só que eles chegaram muito magros, muito feios, eram prisioneiros, muito judiados. Então, o rei falou assim, eu quero por 3 anos esses homens comendo da minha comida e bebendo da minha bebida, comendo os meus manjares por 3 anos. Mas Daniel e 3 amigos o Daniel chegou para o eunuco e falou, eu quero, inspirado por Deus, lógico, né? Eu quero comer só legumes e água. E o eunuco falou assim, você está louco, o rei me mata, né? Aí eu vou ler para vocês aqui, ó. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Então, por 10 dias, Daniel e os 3 amigos, companheiros, comeram legumes e água. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os outros jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Então, como o eunuco viu que Daniel estava em melhor aparência, muito melhor que os outros, trocou o alimento dos outros também. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os de todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Então, gente, quando a gente vai prestar vestibular, vocês já viram que a alimentação que eles recomendam antes do vestibular não é uma alimentação mais leve, né? Com comidas mais saudáveis. Aqui prova, estava na Bíblia, gente, comer legumes, beber água, comer coisa saudável, é bom para a cabeça, para a mente. Deus mostra isso na Bíblia. Mostra isso na Bíblia. Então, Adão e Eva comiam cereais, grãos, sementes, folhas. E Daniel, através de legumes e água, ele ficou muito mais saudável do que os outros que comiam o manjar dos deuses. Um outro exemplo de como Deus cuida da gente é o maná. O maná era o que Deus enviava no deserto para os hebreus. E em hebraico ele chama, maná significa cereal dos céus ou pão dos anjos. E eu pesquisando sobre o assunto, e na Bíblia fala, quer ver? Em Êxodo, fala que o maná é branco e que tem gosto de bolo de mel. Em Êxodos fala. E eu pesquisando sobre o assunto, eu vi no YouTube um pastor adventista que deu um testemunho que ainda cai em um lugar de Angola, ainda cai maná até hoje.
Vocês já ouviram isso? Eu fiquei passada. Passada. Ele mostra, ele é um pastor adventista, ele é brasileiro, e ele passou um ano na Angola ensinando teologia. E aí, nesse meio tempo, ele ficou sabendo de uma cidadezinha em Angola que caía maná ainda. Aí ele com a esposa dele falaram, eu quero ir lá. Aí foram. Quando chegaram lá, eles viram, parece uma pipoca branquinha no chão, ainda tinha alguma coisinha, porque começou as primeiras aparições foi em 1939. Foi quando o povo dessa aldeia estava passando muita seca na região. E tinha uns evangelistas lá, e eles se reuniram para orarem. De repente entra uma criança comendo essa pipoca, e eles perguntaram, de onde você tirou isso? Ela falou, uns homens de branco me deram. E eles saíram procurando esses homens de branco e nada. E até hoje cai maná lá. E aí, ele experimentou, ele falou, por incrível que pareça, tem gosto de pão, de mel. E parece uma pipoca. Tá? Depois vocês pesquisam no YouTube, maná, composição do maná. E aí ele trouxe o maná para o Brasil e levou para o laboratório. Para saber o que é, né? O que é esse negócio. O maná é constituído por frutose, glicose, sais minerais e aminoácidos. Aminoácidos são proteínas. Para quem conhece, isso aí tem no isotônico, no Gatorade. Gatorade é isso, sais minerais, glicose. Então, Deus é maravilhoso mesmo. Por quê? O povo do Egito andava muito, gente, gastava muita caloria, debaixo do sol, quente. Então, o que Deus mandava? Gatorade para eles, né? Para hidratar, para dar energia, porque glicose é energia imediata. Açúcar, né? É energia imediata. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E Deus mandava isso para o povo do Egito. É maravilhoso, né? E até hoje cai nessa cidade. Eu queria muito experimentar. Adoraria experimentar. Mas, gente, agora eu vou passar para a minha parte. Então, o que eu quero falar para vocês é que Deus quer restaurar o jeito que vocês comem, o jeito que vocês vão no mercado fazer compras. Então, Ele me colocou hoje, Ele me usou hoje para falar com vocês. E eu vou passar para vocês um pouquinho do que eu sei. Eu montei 10 mandamentos da reeducação alimentar. 10 passos. Porque não dá para a gente se aprofundar muito, né, no tema, porque muita coisa é difícil mesmo. Mas eu pincelei 10 temas para vocês. Hoje em dia, não se fala mais dieta, gente. Não existe mais dieta. Dieta é quando tem restrição de algum alimento. Por exemplo, a pessoa tem alergia, intolerância à lactose. Então, a dieta dela é restrita em lactose. É uma dieta. Por isso que essas revistas, esses shakes aí, eles prometem mágica. Porque eles restringem muitos alimentos. A dieta da sopa é só sopa. Dieta da lua, eu não sei o que é, não sei. Dieta que come só abacaxi, ou do carboidrato, que tira totalmente o carboidrato da dieta. Então, dieta é quando restringe algum alimento. Isso não serve. Só serve para certas pessoas que necessitam de dietas. O que serve para a gente, pessoas saudáveis, é a reeducação alimentar. A reeducação alimentar é um estilo de vida, são novos hábitos que vocês começam a ter, escolhem a ter, para se alimentarem. Né, Aline? A Aline está falando. A Aline você não é normal, né? Você entendeu. E é um estilo de vida que você muda os seus hábitos para sempre. Gente, é para sempre. Vocês aprendem a comer, aprendem a
a fracionar os pratos, a montar prato. Então, e isso tem que ser para sempre, gente, porque aí é um jeito de prevenir doenças, como eu já falei, de cura, tá? Você põe para mim? O primeiro. Já foi aquele? Então, o primeiro, vamos lá. O primeiro mandamento da reeducação alimentar. Não pule refeições. As pessoas pensam que tentar emagrecer é parar de comer. Isso não existe. Se a gente para de comer, nosso metabolismo desacelera. Ele diminui. Ele fica lento. E a próxima refeição, se você passar muito tempo em jejum, a próxima refeição, ele vai pensar assim: eu não sei se ela vai comer agora ou se vai demorar mais um pouco. Então, ele vai estocar tudo em gordura. Vai tudo para a cintura. Ou para o bumbum. Depende de cada uma. Tem umas que estocam na barriga, na cintura, né, no quadril. Então, por isso que comer a cada 3 horas. Por quê? É a mesma coisa que uma máquina. A máquina, para funcionar direito, você tem que colocar óleo. E o metabolismo, a gente tem que colocar alimento. Mas não é um Big Mac, uma feijoada, tá? Uma rabada a cada 3 horas. Né? As refeições, sim. Café da manhã, almoço e jantar são refeições mais completas. Entre essas refeições, são lanches intermediários a cada 3 horas. Então, uma fruta, um iogurte, uma barrinha de cereal. Mas vocês têm que tomar cuidado com barrinha de cereal, porque tem barrinha de cereal que é muito rica em gordura. Tá? Essas barrinhas... a diferença de diet e de light. Diet é quando não tem açúcar, é para diabético. Light é uma porcentagem a menos de algum ingrediente. Por exemplo, lipídio, gordura, tá? Açúcar, tem menos açúcar, menos calorias. Então, o diet, chocolate diet, tem mais gordura do que os normais. Porque para diminuir um ingrediente, eles aumentam o outro. Então, para quem está querendo emagrecer, não adianta comer chocolate diet. Chocolate diet é para diabético, tá? Então, café da manhã. Quem toma café da manhã muito cedo, 6 da manhã, entre 6 e meio-dia, tem que comer um lanche, gente. Porque se vocês forem meio-dia almoçar, vocês vão estar varadas de fome. Vão comer um pratão enorme. Esse programa que eu estava assistindo, ele mostrou um experimento com pessoas, deram uma alimentação, acho que uma lasanha para eles, e dividiram em 2 grupos. Um grupo ficou com pratos enormes, talheres enormes, tudo grande. E o outro grupo, prato de sobremesa, tudo menor, até onde estava a lasanha era menor. Eles queriam saber quem que ia comer mais. Aí é óbvio. Quem comeu mais, e a quantidade de lasanha era a mesma. Quem comeu mais, 16% a mais, foram os que tiveram o prato maior. Por quê? Porque eles querem preencher tudo. Tudo. O certo seria, sabe o quê? A gente comer em prato de sobremesa. Mas quem come, né? Quem consegue? A Débora só. Ela disse para mim que come que prato de sobremesa. Mas, então, gente, a cada 3 horas, para acelerar o seu metabolismo. Pode ir para o segundo, por favor. Dá para enxergar direitinho? Dá? O segundo, evite consumir grandes quantidades de refeições. Então, aqui eu vou ensinar para vocês como que monta um prato, tá? Vocês estão vendo que está dividido no meio? Lá, a metade é só legumes e salada. A outra metade, aí vocês vão dividir. Carboidrato, que é o arroz, o macarrão, tá?
os grãos, feijão, lentilha, grão de bico. Aí, a outra metade, dividir no meio, carboidrato. A outra metade você vai dividir no meio, e são os grãos e as carnes. Deu para entender? Então, a metade do prato não é macarrão, não é lasanha. É legumes e saladas. Gente, é difícil no começo. Eu falo, é difícil, não é fácil. Porque o nosso organismo está acostumado com muita quantidade. Tá? Mas depois você acostuma, você vai ficando enjoada se você come uma porção muito grande. Tá? O carboidrato, normalmente a gente não mistura 2 carboidratos num prato só. Se você pôs arroz, você esquece macarrão. Ou é arroz, ou é macarrão, ou é purê de batata. Não adianta você comer arroz e purê de batata. É tudo carboidrato simples. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Ou é purê, ou é arroz, ou é macarrão. Um dos 3. Porque aqui só tem um carboidrato. Ou um grão, que é o feijão, ou é lentilha, ou é o grão de bico. Carne branca, peixe. Carne vermelha também é muito bom, porque tem vitamina B12 e é muito difícil encontrar em outros alimentos. Mas aí a gente tem que escolher assado, grelhado, cozido, né? Nada milanesa. Não que a gente não possa comer, gente, mas assim, se vocês querem se reeducar, vocês têm que domar o organismo de vocês. Domesticar ele. Então, deixa só para o fim de semana. Uma vez na semana, libera aquilo que você gosta de comer. Uma vez na semana. Tá? Dias especiais, feriado, domingo, é dia da família, almoçar com a família. Para você não ficar, que nem quando a gente se converte, né? Que a gente não quer se misturar com o pessoal do mundo. Né? Então, a gente fica muito chato se a gente só quer comer aquela comidinha, né? O povo, principalmente meu marido, para lá vai ela. Aí, a gente tem que comer um pouquinho da comida deles, mas assim, tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Vamos lá, o terceiro. Dá para enxergar? São 2 pessoas. Quer apagar? Melhorou? Bom, aqui a terceira, não sigam dieta da moda, como eu estava falando para vocês, que restringem certos alimentos. Então, como teve no prato anterior, a gente tinha um alimento de cada grupo, né? E outra, evitem porções muito grandes. Por exemplo, vocês já viram o ditado que fala: vocês têm que tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe, uma princesa, e jantar como um mendigo? Vocês já escutaram? E isso é totalmente certo. O errado é o café, porque normalmente muitas pessoas não comem de manhã. Meu marido é ele não gosta de comer de manhã. A Sheila também, né, Sheila? Aí ficam sem comer a manhã toda. Aí almoçam um pratão. Só que chega à noite, o organismo está gritando por comida, por energia. Aí à noite você come muito. Aí você vai dormir, vai virar tudo gordura. Porque seu metabolismo está lento à noite. Então, fica difícil ele usar aquela energia para trabalhar. Ele não vai trabalhar o suficiente, né? Então, o certo é você tomar um café da manhã maravilhoso. Mas maravilhoso é o quê? Um cereal, junto com um iogurte, junto com uma proteína, que é um queijo, um requeijão. Então, pão pode, café com leite pode, uma fruta pode. Você pode comer tudo isso de manhã. Oi? Mortadela? Deixa para domingo a mortadela.
Domingo de manhã. E depois disso, o almoço é um intermediário, que você também tem que comer igual aquele prato lá, tá? E o jantar, deixa para uma sopinha, que nem vai ter hoje, uma salada com um grelhado, coma menos de noite, gente. Vai melhorar muito o seu sono. Quem tem insônia, esse caso que eu contei mais cedo, antes, no começo, ele tinha insônia e ele comia muito carboidrato simples. Eu vou explicar para vocês. O carboidrato simples, para digerir, carboidrato simples é o quê? O açúcar, o pão branco, a farinha de trigo, a farinha branca. Então, eles são digeridos muito fáceis, muito rápida a digestão, que são chamados de alimentos com índice glicêmico alto. Quando ele cai no nosso organismo, ele libera uma carga de insulina muito alta no nosso organismo. E essa glicose não é utilizada toda na digestão, porque a digestão é muito rápida do carboidrato simples. Então, o resto dessa energia vai ser estocado em gordura. Por isso, deixa eu ver se é o próximo. Pode passar. Pode passar, que eu vou pular. Pode passar. Pode passar. E é isso. Por isso que troquem todos os seus alimentos com carboidrato simples, arroz branco, pão branco, bolo, por tudo integral. Sabe por quê? Porque alimento integral, ele tem muito mais fibras, porque ele é mais escurinho assim, porque ele não foi refinado totalmente. O arroz branco, ele foi muito refinado. Aqui não, ele tem as películas dele envolvendo ele ainda. Então, ele tem muito mais fibras. Então, ele demora muito mais tempo para ser digerido. E aí, como ele demora muito mais tempo para ser digerido, ele requer muito mais energia. Então, ele usa toda a energia da digestão, a energia dele, para a digestão dele mesmo. Então, ele é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Ele não faz a sua insulina aumentar muito no seu organismo. Então, gente, alimentos integrais é tudo de bom. É tudo de bom. Porque, além de você ter você vai ter um bom trânsito intestinal. Quem tem prisão de ventre, demora para ir fica muito tempo sem ir ao banheiro. Ele tem alto teor de fibras. O arroz, o pão, tá? E o macarrão integral. E vocês vão ver na saúde, nos exames de vocês e na balança, porque o pão branco estoca muita gordura e o integral não. Lógico, se você comer muito, lógico que sim. Tudo em exagero engorda. Mas o alimento integral é muito bom, gente, muito bom. Porque a descarga de insulina, quando é muito alta no nosso metabolismo, atrapalha em tudo, tudo. Tem uma irmã aqui da igreja que ela pediu porque o filho tem muita acne. E eu fui estudar sobre o assunto. Só alimento integral que tem que comer. Porque a alta carga de insulina dentro do nosso organismo faz bagunçar os hormônios e faz ter acne. Então, alimentos integrais é bom. Tratamento de câncer. Eu tinha uma tia, já faleceu, a tia do meu marido. Ela mudou toda a alimentação da vida dela. Tudo para integral, tudo para grãos. Porque ela tinha um câncer muito agressivo. Os médicos não davam muitos meses de vida para ela. Ela mudou toda a alimentação e ela viveu por muito tempo com esse câncer. Muito tempo.
Tudo que você imagina que faz bem para o seu organismo é o alimento integral. Ele é mais natural. O branco, ele é refinado, ele passa por mais processos. O integral, não. Então, volta lá na Bíblia, que Deus quer o mais natural, o da terra, o melhor da terra, o que vem da árvore, que vem da terra. Ele quer que a gente coma coisas mais naturais, que tem no sacolão. Entenderam? Então, a gente está voltando lá para Gênesis e vendo que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Esquecer essas dietas loucas, esses shakes. Gente, eu sou totalmente contra esses shakes. Nem vou falar da onde. Mas eu sou totalmente contra, porque você substituir uma refeição por um shake, por mais que ele tenha proteínas, vitaminas, né, não é legal. Porque você não está aprendendo a comer, você não está acostumando o seu estômago. Quando você encher o saco daquilo, você vai voltar a comer o seu pão, o seu macarrão, vai voltar tudo de novo. Para que isso? Né? Então, reeducação alimentar sempre. Aprender a comer, gente. Acho que vai ter que voltar. Deixa eu ver. Foi o alimentos integrais e aquele da tabelinha. Isso. Colocar todos os tipos de cores dentro do seu prato. Prato colorido. Nada daqueles pratos monocromáticos. Tudo branco, tudo laranja. Por quê? Porque cada uma das cores é uma vitamina. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu não estou enxergando. Espera aí. Vocês querem apagar a luz um pouquinho? Eu enxergo melhor aqui. Os vermelhos. Acerola, cebola vermelha, cereja, siriguela, goiaba. Tudo são fontes de carboidratos e tudo tem vitamina A. Vitamina A, gente, tem a maioria das frutas e legumes, que são laranjas, são meio avermelhadas, fazem bem para a vista, tá? Agora, laranjas, tudo que é cítrico, também tem vitamina A, mas tem vitamina C. Eu falo, gente, que o melhor amigo da mulher é o limão. Sabe por que o limão? Porque o limão é anti-inflamatório, ele é desintoxicante. Então, uma dica aqui para vocês. Todos os dias de manhã, em jejum, tomar um copo de água morna com meio limão, meio suco de limão. Se acostuma, na primeira vez não é legal. Ou aquele famoso suco verde da moda. Esse sim é sério. Por quê? Porque o suco verde tem abacaxi, que tem vitamina C, tem o limão, tem a hortelã, tem a couve, tem o gengibre. A sopa de hoje tem gengibre. Eu vou explicar o que o gengibre faz. O limão é desintoxicante. A gente está praticamente 8 a 12 horas em jejum, dormindo. Nosso metabolismo está lento. Ele precisa como para uma máquina, o óleo bom. Ele precisa do óleo bom para acelerar. Então, ele precisa receber um alimento que vá desintoxicar o organismo daquilo que você comeu no dia anterior. Ele precisa desinflamar o que aquele alimento fez no seu organismo, tá? E vitamina A faz muito bem para a vista. E de manhã, o gengibre também, o chá de gengibre com limão, acelera o seu metabolismo, porque são alimentos termogênicos. Alimentos termogênicos, eles aumentam a queima de gordura no seu corpo. Então, gente, a gente precisa aprender a usar alguns alimentos em prol da gente mesmo, para a saúde, para emagrecer, tá?
Então, olha, eu não vou falar um por um, porque eu já passei do tempo. Então, cada cor, cada alimento tem, tem que ser um prato colorido, porque cada um tem as suas vitaminas. E aí vocês vão ter um aporte melhor de vitaminas na sua refeição, tá? Então, vamos lá. Aumentar. Pode passar. Não, esse aqui, o do fibras. Aumentar o número de fibras na alimentação, legumes, grãos, frutas, tá? Oleaginosos, que é castanha do Pará, nozes, uva passa. Mas isso aí, fibras, sem água, sem líquido, não adianta nada. Quem tem intestino preso, se comer muita fibra, vai continuar pior, vai piorar. Então, um deles, pode passar aquele da água. Isso. 2 litros de água por dia. Se vocês comem muito grão, muito legume, tem gente que às vezes muda a refeição, muda o hábito alimentar e não toma água. Aí prende o intestino. Aí fica com prisão de ventre, tá? Então, 2 litros de água por dia. Pode voltar ao anterior. Outra coisa, importantíssima. Nada de beber durante as refeições. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu coloquei ele com esse tamanho de Coca-Cola, porque a gente tem mania, né? Eu tirei o refrigerante faz quase um ano. Eu não tomo refrigerante nem diet, nem light, porque é puro sódio. Depois eu vou falar do sal. Faz muito mal para a saúde refrigerante. Não tem nada de bom no refrigerante. Mesmo suco, mesmo tomando muita água durante a refeição, o que vai acontecer? O líquido vai entrar no seu estômago e ele vai achar que... Ele vai saber que não é comida. Ele vai distender o seu estômago. Então, ele vai achar que falta comida lá dentro. Então, ele vai mandar mensagens para o cérebro, te dando mais fome. Então, você vai comer muito mais do que você comeria se não tivesse bebendo nada. E outra coisa, o líquido dilui o ácido do estômago. E aí, você tem uma digestão modificada. Então, o alimento vai para o intestino menos digerido. Aí causa gases, flatulências. Por isso que às vezes, principalmente refrigerante, quando a gente o mito, o que eles inventam, o que eles falam que tomar líquido durante as refeições dá barriga. Não é que dá barriga. Vai dar barriga porque você vai comer o dobro. Vai dar barriga porque ele vai distender seu estômago. Então, se você não consegue ficar sem beber nada durante as refeições, 200 ml, um copo, ou de água, ou de suco natural. Esquece o refrigerante, gente. O refrigerante é horrível, não tem nada de bom, nada de bom. Nada, nem o light. Eu era viciada em Guaraná Light. Tirei da minha vida. Outro dia eu bebi um pouquinho, falei, será que eu ainda gosto? Nossa, horrível. Não bebam, não bebam. Vamos lá. A gente pode passar. E o último, pratiquem exercícios físicos. Mas assim, gente, não precisa pagar academia, não precisa fazer musculação, não. Meia hora de caminhada por dia já queima... meia hora de caminhada por dia já queima um pouco da caloria que você ingeriu a mais. Então, vai equilibrar, você vai manter o seu peso. Lógico que quando você está em processo de emagrecimento, você tem que comer muito menos e gastar muito mais. Então, você vai comer menos e fazer mais exercícios. Quando você chegar naquele teu peso ideal, você vai equilibrar. Você vai poder comer um pouquinho mais e equilibrar com exercício, tá? Para ficar certinho. E o que eu não tinha falado, que era o sal. O sal só faz mal, todo mundo sabe, aumenta a pressão arterial, retém líquido. Não adianta você tentar comer direitinho, mas ter muito sal na sua alimentação.
Porque você vai reter líquido e na balança vai pesar. Vai aumentar o seu peso, tá? Ó, uma dica, chá de hibisco. Eu sou muito a favor. Chá de hibisco é diurético. Chá de gengibre é diurético. Por isso que o suco verde vai gengibre. É diurético, libera todos os líquidos do seu corpo e você vai ficar fininha. A sopa de hoje é sopa de abóbora com gengibre. Não faça cara feia, é muito bom. Eu gosto. A abóbora é rica em fibra. É uma sopa ideal para quem está querendo emagrecer. Ó, primeiro, que é bom para a saúde. Segundo, a abóbora tem pouquíssima gordura e o gengibre é termogênico. Termogênico acelera seu metabolismo e faz você queimar gordura. Então, se vocês se interessarem em procurar mesmo, na internet tem bastante coisa. Alimentos termogênicos. Usem no dia a dia de vocês, tá? Se vocês forem mudar o hábito de vocês, se vocês forem deixar Deus restaurar o jeito que vocês comem, estudem, procuram, porque tem muito alimento que ajuda o metabolismo a acelerar, a desinflamar, a desintoxicar. É que eu não posso falar tudo hoje porque já passou. Mas, gente, então é isso. Eu fiquei muito feliz de passar um pouquinho do que eu sei para vocês. Eu acho que a gente, no nosso caminhar com Deus, a gente tem que tentar melhorar tudo na nossa vida, né? Deus quer restaurar tudo o nosso caráter. Ele quer que a gente seja imagem e semelhança dele. E não dá para ser imagem e semelhança dele comendo um bolo, um hambúrguer, uma feijoada todo dia. Assim, você vai ficar para baixo, você vai engordar, você vai ficar depressivo, porque mulher quando se pesa, por mais que fale, eu estou feliz, não tá. Mulher se pesa, fica infeliz. A balança é a pior inimiga da mulher. Então, gente, aprendam a comer, que vocês vão ter o corpo restaurado e com a palavra de Deus, a mente restaurada. Então, é isso que eu tentei passar para vocês. E quando tiver outra palestra, eu falo mais coisinhas. Obrigada. Aí passei, né? Eu só falei por causa do horário. Foi muito boa, não foi? Mas eu acho que ela vai ter que voltar. Porque, pelo visto, a gente deu um gás aqui nela por causa do horário. Mas ela tinha muita coisa para falar. Então, nós vamos agendar de novo com a Kelly para ela entrar mais nessa parte de alimento, para a gente entender mais. Eu queria aproveitar e passar para vocês os contatos da Kelly. Você colocou no telão? Não colocou? Quem quiser, vem conversar com ela. Ela faz cardápio nutricional para você. Ela te ajuda. Vai ser uma bênção. Converse com a Kelly, né? Ela atende por reembolso, né? Dá para conversar bastante aí. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, amém? Porque a Bíblia diz que a gente tem que apresentar diante de Deus o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito realmente em santidade. Então, que isso seja realmente um toque para as nossas vidas. É verdade que a adventista se alimenta muito bem, e por isso eles são mais saudáveis. Então, que nós possamos fazer isso. Aquilo que é imundo, aquilo que é ruim, aquilo que nos faz mal. Não é que a gente vai poder comer nunca mais, mas vai evitar, amém? Se coloquem em pé, eu gostaria de orar pela vida de vocês. Não vão embora sem experimentar a sopa, viu? A sopa já vai ser servida aqui. Não torce o nariz falando, de abóbora com gengibre. Você nem experimentou para saber se é ruim ou se é boa. Então, você experimenta primeiro, para depois poder dizer se é ruim ou se é boa. Foi preparada com muito amor e carinho, viu? A Kelly preparou hoje, eu estive aqui, a Vivi, estamos tudo com a mão cheirando o alho. Então, você não vai embora sem experimentar essa sopa, amém? Pai, eu quero te louvar, te exaltar, te agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada mulher que chegou até este lugar,
Que o Senhor possa abençoá-las agora, possa levá-las, Senhor, protegidas até suas casas, que elas sejam de fato, Senhor, mulheres tratadas, para que possam viver, Senhor, na tua plenitude. Nos ajude a controlar o nosso corpo, para evitar todos os tipos de doença e para que nós possamos, Senhor, ter uma vida saudável em todas as áreas. Nós te louvamos pela vida da Kelly. Quero te agradecer, Senhor, pela vida da Ana Paula e de todas as suas filhas, pela vida da Andressa, Senhor, da Thaís, da Cleide, que passaram por aqui hoje, pela vida de cada mulher que chegou neste lugar. Que o Senhor as abençoe, em nome de Jesus. Amém.